Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma videoaula para a glória de Deus. Bom, hoje nossa quarta aula, né? O nosso tema é Fugindo para o Egito. Glória a Deus. Então, estamos falando sobre a vida de Jesus, né? Hoje na quarta aula. O tema é Fugindo para o Egito. Na aula 3 anterior, nós falamos, né, sobre a apresentação de Jesus no templo em Jerusalém. E eu creio que nós vamos progredindo e aprendendo cada vez mais. Hoje uma aula um tema muito bom, né? Tem aqui muitas coisas boas para a gente falar. E nós vamos ler aqui o Novo Testamento também, Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 18. O Evangelho de Mateus, capítulo 2, do 1 ao 18. Bom, é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, estar aqui com você. Eu gostaria que você parasse para refletir que nós já estamos na quarta aula, né? Olha só, você perseverou, assistiu a primeira aula, você continuou com a segunda aula, fez a terceira aula e hoje nós já estamos na quarta aula para a glória de Deus, para a honra do Senhor Jesus. Então você está aprendendo mais sobre a vida de Jesus, né? E não só isso, você está desenvolvendo o hábito da constância de começar algo e terminar. Isso é muito importante. Isso vale muito, né? Conhecer sobre Jesus, desenvolver novos e bons hábitos, tá bom? Então, eu desejo de todo o coração que Deus te abençoe, que você possa começar esta aula de hoje e, ao encerrar, ser abençoado, edificado, cheio do Espírito Santo, e que o Senhor possa lhe abençoar, lhe enriquecer em graça, em conhecimento e sabedoria através dessa aula. Antes da gente começar a nossa leitura bíblica e depois a nossa leitura do texto, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos onde você estiver, vamos orar juntos. Pai Santo, entramos em Tua presença pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, purifica o nosso coração e nos ajuda a aprender, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, entendimento, para que nós possamos nos aprofundar na Tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Pai, vai à frente desta aula, deste estudo, e abençoa, meu irmão. O Senhor é um Deus que não tem limitações, a distância não limita. Eu não posso estar com Ele, mas através desse vídeo, Senhor, Ele ouve minha voz. Pai, e o Senhor está ao lado deste irmão, ao lado desta irmã, e faz a manifestação da sua glória, visitação divina sobre a vida dele, a casa dele, em o nome do Senhor Jesus. E todo mal cai por terra, e todo espírito de perturbação, para arrancar a atenção, para impedir o foco de aprendizagem, venha cair por terra em nome de Jesus. Que seja um momento de estudo, de prazer, para aprender a Tua palavra e praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Bom, vamos então dar sequência, lendo agora o texto da Bíblia do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 ao 18, tá? Que vai começar dizendo assim: Jesus nasceu na cidade de Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes, e nesse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Pois nós vimos a sua estrela nas distantes terras do Oriente e viemos adorar o menino. E o rei Herodes ficou muitíssimo perturbado com a pergunta deles. E Jerusalém inteira ficou cheia de rumores. Ele convocou uma reunião dos líderes religiosos dos judeus, os profetas, e nos informaram onde o Messias nasceria. Ele perguntou. Sim, responderam eles, em Belém, Belém da Judéia, porque foi isto que escreveu o profeta. Ó, pequena cidade de Belém, você é apenas uma pequena vila da Judéia, mas será o lugar onde vai nascer o rei de Israel para dirigir o meu povo de Israel. Então Herodes mandou um recado secreto aos sábios, pedindo que viessem falar com ele nessa reunião. Obteve deles a época exata em que viram a estrela pela primeira vez. Disse ele, vão a Belém e procurem o menino, e quando o encontrarem, voltem e me digam para que eu possa ir adorá-lo também. Depois desse encontro, os sábios seguiram o seu caminho, e então a estrela que tinham visto no Oriente apareceu-lhes novamente, e foi-lhes adiante, e
parou em cima de um lugar onde estava um menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa. Entrando na casa onde estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele para o adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Mas quando voltaram para a sua terra, eles não foram por Jerusalém para contar a Herodes, porque Deus lhes tinha avisado num sonho que voltassem por outro caminho. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe. E disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e com o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando os soldados a Belém, ele ordenou que todos os meninos fossem assassinados de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Essa ação brutal de Herodes cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Ouve-se um choro triste, amargo em Ramá. Raquel está chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, porque todos os seus filhos já não existem. Glória a Deus, que bênção, né? Vamos dar continuidade, lendo agora então um tema aqui complementar, nós já estamos nos acostumando, né? Vamos fazer a nossa leitura então, e na sequência nós vamos fazendo comentários e refletindo sobre o assunto. Bom, começa dizendo assim: Deus sempre cuida dos seus e provê as condições necessárias para que o livramento venha no tempo certo, e não seria diferente com o seu Filho amado, o qual o Pai enviou para salvar a humanidade de seus pecadores. Então, Deus sempre cuida e provê, né, as condições necessárias para que o livramento venha no tempo certo. Então, Deus cuida e provê livramento. Deus cuida e provê livramento. Então, quantas vezes, né, Deus nos tem livrado, quantas vezes Deus tem cuidado de nós. Se a gente parar para analisar, José poderia ter recebido aquele sonho e, ao invés de ser obediente, ele poderia ter dito: poxa, já está sendo tão difícil, nós estamos levando uma condição financeira difícil, e eu ainda vou ter que fazer uma viagem para o Egito, eu ainda vou ter que sair daqui da manjedoura, eu não estou hospedado nem numa casa, nem na casa de um parente, eu estou dormindo na manjedoura, e mesmo assim, com situações difíceis financeiras, eu vou ter que fazer uma viagem e vou ter que morar num outro país, na terra estrangeira, onde existem pagãos, idólatras, eu não vou poder servir meu Deus lá. Então, quer dizer, lógico que ele poderia servir ao Senhor, né? Mas entra essa questão da cultura, né? Da dificuldade econômica, né? As situações que eles estavam enfrentando, o julgamento da família, porque José casou com Maria grávida. Então, quantas e quantas questões, né? Ali para pesar no coração de José, de Maria, para que eles falassem: mas Senhor, a gente não pode ir para Belém, a gente não está em Belém, a gente não pode ir para Nazaré, não pode ir para um outro lugar, uma outra região, nós temos que ir para o Egito. Então, Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, cumprir a profecia do profeta Jeremias: eu chamei o meu filho do Egito. Então, Deus, ele não tirou, né? Deus não fez ele passar aquele momento difícil. Que momento difícil? Fazer aquela viagem era muito difícil, né, com o recém-nascido. É muito difícil você viajar com um bebê recém-nascido. Fazer aquela viagem com uma mulher que está eu não lembro o nome, acho que é puerpério, eu não me recordo o nome, mas é aquele período de 40 dias após a mulher grávida dar à luz. Então,
esse período de 40 dias é um período muito difícil. E eles tiveram que viajar nesse período, ir para uma terra estrangeira. Eles não tinham casa para ficar, não tinham lugar, um parente. Vamos na casa de fulano, vamos lá ficar uma semana na cidade de Beltrano. Não, eles não foram sem saber para onde iam, sem saber onde iam ficar, sem ter recursos. Não tinha dinheiro na conta sobrando. Foram com o dinheiro contado, o pouquinho que tinha. Entende? Então eles tiveram que passar ali muita dificuldade, foi difícil, mas foi um grande livramento que o Senhor deu para que o menino não morresse, para que Jesus não morresse. Então, passamos às vezes momentos difíceis e nós não entendemos o grande livramento que Deus está nos dando. Então Deus, ele sabia que era necessário passar por aquele processo. Deus sabia que era necessário passar por aquele momento, muitos outros momentos haveriam de vir, mas Deus estava cuidando, Deus estava dando livramento em meio à dificuldade, em meio aos esforços, aos sacrifícios. Então, não pense você que foi fácil obedecer a Deus. Não pense você que foi fácil sair, né, ali de Belém, porque por mais que eles estavam na manjedoura, eles estavam ali na casa de um parente, né? Então, sair ali da casa de um parente que está ajudando para ir para um lugar que ele não sabia como ia ser, se ia dar certo. Era uma coisa incerta, né? A única certeza que ele tinha era que o Senhor estava com ele e que o Senhor iria cuidar deles. Ponto, acabou. E se eles sabiam disso, tudo vai dar certo. Então não importa o processo, o importante é que vai dar certo, porque o Senhor está com você. Às vezes Deus te tira, sabe, de um lugar que você está confortável, acomodado. Eu estou bem aqui. José e Maria estavam bem ali. Não era o melhor lugar para se estar, mas eles estavam bem. Talvez você está numa posição, ou num lugar, ou em um local, ou em um emprego, ou em sua casa, eu não sei. Mas talvez o que você está vivendo hoje está confortável, você se acomodou. Não é a melhor vida que você gostaria de ter, não é a melhor que você poderia viver, você quer mais, mas você também se acomodou. Dá para ir levando, dá para ir empurrando com a barriga. Então, Jesus às vezes ele vai te fazer, assim como ele fez com José e Maria, te tirar, né, num tempo que você não quer, num momento que você não quer, na fase que você não quer, e você vai, assim como José e Maria, encontrar N motivos, como dizia minha avó, N motivos, vários motivos para você não fazer essa viagem, para que você não faça essa viagem. E essa viagem simboliza obedecer a Deus, sair dessa zona de conforto, sair, seja de uma profissão, seja de uma residência, seja de um apartamento, seja de um local, seja de uma situação. Deus quer que você saia, né? Não estou aqui profetizando, mas às vezes Deus quer que você saia. E assim como ele falou, né, em sonho, ele deu uma direção para José. Por quê? Para que algo pior não acontecesse. Então, às vezes a gente está reclamando de algum problema que está vindo para tirar a gente, né, daquele local, daquela situação, daquela empresa, daquele local. Por quê? Porque Deus sabe que algo pior vai acontecer se você continuar ali. Então Deus não está te punindo, Deus não está permitindo você passar por dificuldades, não. Deus está te dando livramento. Deus está tendo cuidado, zelo de você. Mas por que Deus permite eu passar por isso? É porque Ele está cuidando de você. Olha que interessante, isso é muito forte. Então, para cuidar de Jesus, Ele teve que fazer eles passarem por tudo isso, para que algo pior não acontecesse. Então, o sofrimento que Deus permite nós passarmos, não é o pior sofrimento. Dentro das condições, é a melhor opção. Você entende isso? Se nós, sendo bons, sabemos dar bons presentes para os nossos filhos, mas algumas coisas nós não podemos evitar nossos filhos de passar. Algumas coisas nós não temos como impedi-los de passar, né? Então, da mesma forma, Deus também, Ele é muito mais, né? Deus é bom, nós somos maus, e Deus é bom demais. Deus é maravilhoso, Ele é a personificação da bondade. E se nós que somos maus queremos dar bons presentes para os nossos filhos, queremos evitar que os nossos filhos sofram, quanto mais Deus não quer que você sofra, mas algumas coisas são necessárias. Algumas coisas fazem parte do caminho, da trajetória, tá bom? Vamos continuar aqui. Deus já está falando, olha que bênção. E vai dizendo assim, e não seria diferente com o seu filho amado, o qual o Pai enviou para salvar a humanidade de seus pecados. Então Deus cuida de nós e Deus também cuidou de Jesus. Ir para o Egito não era incomum, porque existiam colônias de judeus em grandes cidades egípcias. Essas colônias se desenvolveram durante o período do grande cativeiro. Glória a Deus, vamos ler até aqui por enquanto. Então está falando que não era
incomum, né? Não era uma coisa absurda você viajar de Israel para o Egito. Porque, como está dizendo aqui, existiam colônias, né, embaixadas, como se fosse hoje. Existiam embaixadas. Então, eles podiam sair daqui, de Israel, e ir para o Egito, e lá na embaixada, lá nas colônias, eles conversavam, procuravam ajuda, conversavam no seu próprio idioma, procurando um local que eles pudessem ficar, procurando emprego e assim por diante. Então, era possível, não estou dizendo que era impossível, era possível, mas mesmo assim, eles iam ter que ir atrás de aluguel, iam ter que ir atrás de emprego, iam ter que recomeçar, reestruturar, né, sua vida numa nova perspectiva, num novo tempo, numa nova fase, numa nova cultura, tá bom? Então, sim, era difícil, mas não era impossível. É como hoje, tinha uma colônia, tinha uma embaixada, tinha ali outros imigrantes, né, que poderiam talvez até ajudar com um idioma, uma indicação para conseguir um emprego, e assim por diante. Vamos continuar aqui. Há um paralelo interessante entre a fuga da família de Jesus para o Egito e a história de Israel. Como uma nação nova, Israel foi para o Egito da mesma maneira que Jesus em sua infância. Deus conduziu-os para fora, mas garantiu-lhes o retorno. Ambos os eventos demonstram Deus trabalhando para salvar o seu povo. Né? Em Israel, né? Israel, ou trazendo, antes dele receber esse nome lá no Vale de Jaboque, Israel chamava Jacó. Então, quando Jacó ele foi com seus filhos para o Egito, né? Deus enviou primeiro José, depois eles foram atrás de alimento, para não morrerem de fome. Então, Deus cuidou de Jacó, de Israel, enviando o seu povo para o Egito. E lá ele cuidou deles, alimentou eles, não deixou eles serem destruídos, pelo contrário, se multiplicaram grandemente. E depois, pela mão de Moisés, Deus usou Moisés, né? Ali, então, Moisés foi um instrumento de Deus para que o povo saísse do Egito e fosse para Canaã, tá bom? E agora Israel, né? Israel fez isso e agora Jesus faz a mesma coisa. Deus tira Jesus, José e Maria, lá de Canaã, lá de Israel, e leva para o Egito, para guardar, para livrar, para proteger. Depois ele regressa, traz novamente, né? Vamos continuar aqui. Como uma nação nova, Israel foi para o Egito da mesma maneira que Jesus em sua infância. Deus conduziu-os para fora, mas garantiu-lhes o retorno. Ambos os eventos demonstram Deus trabalhando para salvar o seu povo. Isso aqui é muito forte. Ambos os eventos, ou ambas as situações, demonstram Deus trabalhando para salvar o seu povo. Então, mais uma vez, batendo nessa tecla, Deus quer salvar o seu povo. Deus quer salvar o seu povo, a sua família, dar livramento. Episódios como esses nos ensinam que Deus não abandona os seus filhos. Ele está presente em todos os momentos e tem controle absoluto sobre os acontecimentos. Deus não abandona os seus filhos. Ele tem controle absoluto, ele sempre esteve cuidando de tudo. Deus tem um controle absoluto. Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou. Deus tem cuidado de você. Deus tem te acompanhado. Deus tem o controle da sua vida, tudo que está acontecendo. Mas está acontecendo isso, porque essa briga, porque isso, talvez tudo isso que você está passando, todos esses problemas, são um caminho que Deus está criando para você seguir, que vai para o Egito, para que algo pior, para que você não morra, para que você não desvie, para que você não viva uma vida de pecado, de vícios. Então Deus ele permite algumas situações, não porque Deus quer que você sofra, não, mas é o caminho, as decisões difíceis, para que algo pior não aconteça, né? Sair de Belém para ir para o Egito, tá bom? Então, vamos ler novamente isso aqui, muito forte. Deus não abandona os seus filhos. Ele está presente em todos os momentos e tem controle absoluto sobre os acontecimentos. Creia no Deus que provê todas as coisas. Eu vou ler de novo isso. Creia no Deus que provê todas as coisas. Você está entendendo? Então, não é para você olhar nos problemas que você está passando. Isso é necessário para que algo pior não aconteça. É um caminho que você está passando. São decisões que você vai acabar tendo que tomar para sair da zona de conforto, para começar algo novo, sair e ir para o Egito, sair, né? Não viver no Egito, não que o Egito entre no seu coração, mas sair desse lugar que você está.
Deus às vezes cria isso, né? Não estou, mais uma vez, estou ensinando, não estou profetizando, tá bom? Estou ensinando. E creia no Deus que provê todas as coisas. Então nós temos que crer, temos que exercitar a nossa fé, a fé racional. Eu creio que Deus pode fazer, eu creio no Deus que provê, eu creio no Deus provedor. Ele provê o quê? Todas as coisas. Todas as coisas Deus provê. Então nós temos que ter fé, exercitar essa fé, tá bom? Aí vai continuar dizendo assim: o mesmo Deus que permitiu a perseguição a Jesus foi o mesmo Deus que falou com José por meio de sonhos, mostrando a direção que deviam seguir. Olha só. Então, Deus permitiu a perseguição de Herodes contra Jesus, e Deus deu direcionamento para José, enviou um anjo ali em sonhos, para dar direcionamento do que José deveria fazer. Então Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca deixa desamparado. Deus nunca deixa sem uma direção, sem uma resposta. Com certeza Deus já te falou o que fazer. Com certeza você sabe o que fazer, né? Deus sempre vai falando comigo, Deus sempre vai falando com você. E é como se aquilo, aquela ideia, aquilo fosse muito forte, viesse assim, e vocês falam, é Deus. Tem que ser Deus. É Deus, isso é de Deus, isso vai resolver os meus problemas. E tudo começa a fluir, tudo começa a se encaixar, e você vai falando, mesmo com problemas, esse é o caminho, né? E você vai fazendo, as coisas vão acontecendo. E assim acontecem mudanças. Assim eu mudei de casa, assim eu ganhei um carro, assim a gente abriu a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira igreja, quarto salão, assim nós estamos na casa da obreira Tati, e assim nós vamos para o próximo salão. Deus ele vai fazendo em meio aos problemas, em meio às situações, porque é para que a gente não caia, não viva uma situação pior do que nós estamos vivendo. Então Deus ele permite às vezes as dificuldades, não porque novamente quer que nós soframos mais, repetindo, Deus quer nos livrar de algo pior. E às vezes esse caminho, essa atitude vai exigir um pouco de esforço, um pouco de sofrimento, vai ser difícil, desconfortável muitas vezes, tá bom? Então, olha só, então o mesmo Deus que permitiu perseguição de Jesus, também deu livramento. Então Deus permite a perseguição e te mostra o que fazer nessa perseguição. Isso não quer dizer, novamente, que Deus quer que Jesus sofra na perseguição. Deus não quer que eu e você soframos quando Ele permite uma perseguição, uma inveja, né? Pelo contrário, Deus ele está dando também estratégia para o que nós devemos fazer, né? Então, tudo isso é para que algo pior não acontecesse, tá? Vamos continuar aqui. O propósito de Deus vai se cumprir. Ore e peça que o Espírito Santo lhe dê a direção necessária para que você coloque em prática os ensinamentos da palavra. Então vamos ler de novo. Ore e peça que o Espírito Santo lhe dê direção necessária para que você aprenda e coloque em prática os ensinamentos da palavra. Glória a Deus. Então, a Bíblia está falando que Deus ele não nos abandona, que Deus se preocupa conosco, que nós devemos pedir, né? Nós devemos pedir para Deus nos dar essa sabedoria para aprendermos e praticar a palavra dele, tá bom? Eu tenho aqui alguns textos, algum texto para meditação, e nós vamos ler juntos, tá bom? Mas você vai lendo na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo onde tem acho que o título do vídeo, alguma legenda, alguma coisa, você clica, vai ter a descrição do vídeo, você vai ver ali os versículos para meditar, tá? Na semana, tá bom? Faça isso. O nosso versículo para memorizar hoje, para nós gravarmos na cabeça, você pode copiar quantas vezes for necessário para que isso fique registrado na cabeça. Quanto mais nós repetimos, quanto mais nós copiamos, mais o subconsciente absorve, tá bom? Salmo 91:14, tá bom? Nós vamos ler Salmo 91:14 e você guarda aí que é o nosso versículo para memorização. Diz assim: Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Glória a Deus, vamos ler de novo? E Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Aleluia, glória a Deus, que bênção. Bom, para a gente encerrar então, vou fazer aquela releitura, que faz um catado de tudo que nós vimos hoje, para que seja um pouco mais profundo o que nós vamos fazer, nosso estudo que fazemos hoje. E começa dizendo assim: durante o reinado de Herodes, alguns sábios estudiosos das estrelas vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde estaria o menino que nascera para ser o rei dos judeus. Eles avistaram a sua estrela no Oriente e foram a Israel para adorá-lo.
Assustado, Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei para saber onde deveria nascer o Messias, o rei prometido de Israel. Eles disseram que o menino deveria nascer em Belém. Então Herodes pediu aos sábios que fossem a Belém e conseguissem informações precisas sobre o menino, para que ele pudesse ir adorá-lo também. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes partiram seguindo a estrela pelo caminho, e ela foi à frente e parou exatamente onde Jesus estava. Quando entraram na casa, eles encontraram o menino com a sua mãe. Muito felizes, se prostraram e o adoraram, dando a ele presentes, ouro, incenso e mirra. Durante a noite, Deus avisou aos sábios que não voltassem para falar com Herodes. Então, eles voltaram para casa por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo apareceu a José em sonho e disse que Herodes queria matar o menino Jesus e que eles deveriam fugir para o Egito. Quando Herodes percebeu que os sábios não voltariam, ficou com muita raiva e mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade que moravam em Belém e nas cidades vizinhas. Depois que o rei Herodes morreu, José teve outro sonho em que um anjo dizia que eles podiam retornar para Israel. Ele e a sua família foram morar em Nazaré, na região da Galileia. Na iminência de morrerem, Deus salvou a vida de Jesus e sua família. Deus está sempre trabalhando para nos dar livramento nas pequenas e nas grandes coisas. Ele cuida de nós. Deus age assim porque nos ama. É o seu amor que o motiva a providenciar alimento, escape, proteção e socorro para os seus filhos. Fomos salvos do maior dos perigos por causa desse amor. Não através de um sonho, mas através da morte do Filho de Deus. Uma vez que aceitamos a Jesus como Salvador, vivemos em Cristo e um lugar de proteção e segurança. Glória a Deus. Então, José, ele foi obediente. Ele não olhou as dificuldades, ele olhou para obedecer o que Deus falou, a direção que Deus deu. Então, que você possamos ser obedientes, possamos seguir este ensinamento de hoje e obedecer às ordens, às direções de Jesus, dos nossos líderes e assim por diante, dos nossos pais, né? Então, nós devemos sempre lembrar que o maior dos livramentos que Deus nos deu foi a salvação. Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos salvos, tá bom? Bom, vamos ficando por aqui. Depois eu vou deixar um questionário também. Vamos respondendo as questões e me enviem, por favor. Vamos ficando até por aqui. Eu lhe despeço em fé e espero encontrar-lhe em fé no próximo vídeo.